Na minha concepção, a democracia liberal ocidental, que é o modelo que a gente foi criado, o modelo brasileiro, ele tem falhas, mas ele ainda assim é melhor do que o modelo chinês, que é o governo... Não que só exista um partido, mas em nível nacional só tem o Partido Comunista Chinês, né? Só que, para você conseguir fazer planos de longo prazo, ter uma ditadura, ainda mais como o Partido Comunista Chinês, é mais fácil do que o nosso modelo democrático. Por exemplo, Com certeza. dentro da China, caso você queira se tornar um político, por exemplo, não é simples. Você tem que, desde muito novo, se interessar por política, você tem que ingressar ou em partidos locais, regionais, ou no mesmo próprio Partido Comunista Chinês, que eles vão te ensinar a história da China, a cultura da China, o que é ser um político na China. Claro que isso é preocupante, por quê? Porque como é um partido que tem a sua ideologia e tal, ele vai te moldando, né? Pra sempre ter o mesmo Vai tipo te de ensinar pensamento, claro. o que ele quer que você saiba, né? Mas mesmo assim, existem diferenças, acredita? Por exemplo, eles falam que geralmente o pessoal mais das zonas econômicas exclusivas, que é a área mais litorânea, eles tendem a ser um pouco mais intervencionistas, enquanto o pessoal mais do interior da China tende a ser um pouco mais liberal. Então existem discordâncias, mesmo, né? Dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Mas, se você for tendo um bom desempenho, você vai conseguindo cargos melhores, até que você pode chegar no Politburo, né? Que é como se fosse a elite política do país, e eventualmente o cargo de presidente da China. Mas o Xi Jinping, por exemplo, que hoje é o presidente da China, ele teve que passar por uma série de experiências em administrações menores, regionalmente ali com influências menos importantes, até chegar no cargo de presidente do país. E se a gente tava falando também que a galera lá, em geral, tipo, não tem tem uma aprovação de como as coisas funcionam, né? Você estava falando que o poder de compra do chinês ele é maior que o do brasileiro. Com certeza. Né? E aí eu te pedi pra parar de falar na hora que eu te perguntei sobre. E no interior, cara, os caras passam muito sufoco lá, os caras estão lá é miserável ou não. Aí tu ia falar, não, na China tem alguns povos, né? Sim. Calma, segura. Então, Igor, a China depende, né? Depende de qual parte da China aí. Por exemplo, tem um povo na China, que é o povo uigur. Eles são islâmicos que vivem no noroeste do país. É um movimento separatista. E eles têm, inclusive, né, o que a China chama dos campos de reeducação dos movimentos separatistas locais. Por quê? A China tem como base constitucional, assim como vários países, que é proibido você ter movimento separatista interno. E, aliás, é uma coisa legítima, né? E os uigures são um movimento separatista. Então, quando o cara é preso na China, geralmente, dos uigures, né, desses movimentos separatistas, geralmente ele vai para esse campo de reeducação. Ele vai para essa área de educação para conseguir entender o que é o Mao Tse Tung, o que é o Partido Comunista Chinês. Ele aprende na porrada? Então, essas são as denúncias, né? O Ocidente fala que é um campo de concentração que ali está acontecendo. E convenhamos, Igor, é muito difícil a gente saber porque as informações são muito fechadas, né? Mas o que é uma certa hipocrisia, por exemplo, é os Estados Unidos criticarem isso. Porque os Estados Unidos têm a base de Guantánamo, ali em Cuba, que ali realmente é como se fosse um campo de concentração que presos políticos vão porque estão discordando do Estado chinês, do Estado americano, entende? Então, assim, tem uma hipocrisia no jogo geopolítico muito clara, né? Os tibetanos também são perseguidos pelos chineses, né? Também é um movimento separatista. Tem algumas nuances geopolíticas, foram influenciados, financiados pelos Estados Unidos, mas realmente, assim, então, a parte interior da China, com os islâmicos e com os tibetanos, não tem toda essa qualidade de vida, porque são os movimentos separatistas locais. Agora, quando você pega as províncias mais a leste, as partes mais litorâneas, a qualidade de vida já é superior à qualidade de vida do Brasil. O poder de compra é superior ao poder de compra do brasileiro. Aquela China que a gente tem, sabe, é uma China de mão de obra escrava, reprodutora de bugiganga, pô, isso não existe mais. Isso é uma China que talvez tenha ficado na década de 80, década de 90. Nossa, até é difícil de acreditar nisso daí, cara, que loucura. Sim. Pô, você pega, por exemplo, hoje as marcas chinesas. A China hoje é a principal referência no setor de comunicação mundial. Você pega a rede 5G, por exemplo, a Huawei é muito mais avançada que as outras empresas. A China promete lançar até 2026 ou 2027 a rede 6G já de comunicação. A China hoje tem marcas como a Lenovo, a Huawei, a Xiaomi, os carros elétricos, por exemplo, né? A BYD aí dando lavada em outros carros. Talvez não em qualidade, mas pelo menos assim, em custo-benefício, entende? Tanto que, aliás, olha que ponto interessante, né? O Elon Musk ele foi indicado para ser um secretário do Estado americano do governo Trump. E o governo Trump já prometeu que uma das coisas que ele vai fazer
é sobretaxar os chineses de 60% até 200% em alguns produtos, inclusive em carros elétricos. E aí falam que isso pode gerar um certo conflito de interesses, né? Porque se os Parece carros que chineses, sim, né? se os carros chineses estão sendo sobretaxados por na casa de 100%, 200%, isso beneficia muito a Tesla, que é do Elon Musk. É. E assim, lá na China, é interessante isso que eles estão investindo e cada vez avançando mais a sua tecnologia de comunicação, porque a informação é um dos aspectos mais importantes aí que a gente tem nesse desenho geopolítico de 2025, né? A informação é importante pra cacete, né? Internet e tudo mais, como até a infraestrutura utilizada pra gente movimentar essa informação, né? E é interessante que tem um jogador que tá bastante avançado nesse aspecto, né? A China, ela provê serviços de 5G pra uma galeraça maneira, não é? Até o Brasil também, Aham. né? O Brasil também. Com certeza, porque é a mais avançada, né, de todas. Esse 6G aí, eles já estão prometendo com... Tem uma data, será, cara? Eles já estão falando que já estão estudando essa parada. Não, já é uma coisa assim, que tá praticamente pronta. Eles prometem pra 2026 ou 2027. Não lembro exatamente, tá? Mas ou 2026 ou 2027. Interessante.